Comigo em estúdio tenho o advogado Alexandre Guerreiro. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui ao Fala Portugal. Começo por lhe perguntar que análise faz a esta decisão de Ivo Rosa, sobretudo no que toca a José Sócrates. Bom, reage sem surpresa, para todos os efeitos, bem ou mal, concordo ou não, é uma forma de a justiça funcionar. O que é certo é que a justiça ainda não parou por aqui. Vamos ter ainda um recurso seguidamente por parte do Ministério Público, o que seria expectável, porque para quem já pôde ler as 3.908 páginas da acusação e pode analisar todas as provas e todos os factos que são imputados aos arguidos, claramente fica indignado com a queda a redução pelo menos de 33 para 6 crimes contra José Sócrates. O que é certo é que para todos os efeitos nós não nos podemos esquecer, sobretudo para quem se congratula por terem caído 3 crimes de corrupção passiva contra um antigo Primeiro-Ministro de Portugal, a verdade é que nós continuamos com 3 crimes de branqueamento de capitais contra um antigo Primeiro-Ministro. Quer dizer isto? Quer dizer o quê? Que pelo menos o juiz Ivo Rosa, muitas vezes acusado de ser extremamente conservador e garantístico, até este juiz acabou por entender que havia aqui crimes suficientemente graves, nomeadamente que o ex-Primeiro-Ministro José Sócrates acabou, de certa forma, por branquear ou colocar no mercado tradicional dinheiro que decorre da prática de crimes. Portanto, quando nós olhamos para este tipo de situações, sobretudo para o crime de corrupção passiva, há um deles, sobre pelo menos aquele que é imputado também de corrupção ativa ao Grupo Lena, que eu acredito que é provável de poder cair em sede de recurso e de se manter. Porquê? Porque temos uma decisão do Tribunal Constitucional que declara que aquela corrupção passiva que foi imputada ao Grupo Lena, que esse crime já teria prescrito. Relativamente aos outros 2 crimes de corrupção passiva, nós não nos podemos esquecer que os factos que são imputados e a forma como Sócrates foi despronunciado resultam da livre interpretação da prova que foi feita pelo juiz Ivo Rosa. Portanto, nós estamos a falar de prova indiciária, a meu ver, com factos e meios de prova bastante sólidos para poder voltar a pronunciar José Sócrates. Portanto, eu acredito que... Mas é de facto difícil provar a corrupção passiva em Portugal? A menos que tenhamos algum documento escrito ou alguma imagem em vídeo que demonstre que a pessoa é efetivamente o titular daquele valor e que está a admitir que vai cumprir um determinado favor para um terceiro que não deveria prometer, tirando isso resulta tudo de ilações e de interpretações que o juiz possa fazer. E o juiz Ivo Rosa, sobretudo para quem o conhece no âmbito criminal, sabe que o juiz Ivo Rosa é extremamente conservador quanto a este aspecto. Ou seja, ou tem provas já relativamente sólidas que sejam quase irrefutáveis, ou então tende a rejeitar. Por isso é que não raras decisões do juiz Ivo Rosa, quando chegam ao Tribunal da Relação, acabam por ser revertidas. E não me surpreende que 2 crimes de corrupção passiva, que agora Sócrates viu ser despronunciado, que voltem depois a inverter-se e voltem novamente a ser imputados a José Sócrates. Ainda assim, falava há instantes da gravidade dos crimes de José Sócrates, neste caso os que se mantiveram, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O que é que o antigo Primeiro-Ministro pode esperar? Que tipo de moldura penal poderá enfrentar? Bom, em abstrato, nós estamos a falar de um crime que pode ter como consequência uma pena de prisão até 12 anos. Resta saber como é que o Tribunal Coletivo, vai interpretar os meios de prova que tem ao dispor, nomeadamente a falsificação de documentos, que pode ir até 3 anos, mas o branqueamento de capitais tem de ter algum outro elemento que ateste que houve uma intenção e que aquele dinheiro teve proveniência ilícita. Isso tudo depois resultará dos meios de prova. Quando tivermos crimes de corrupção associados, com certeza que já conseguimos estabelecer a ligação entre o branqueamento de capitais e esse crime de corrupção. Portanto, vamos ver como é que de facto isto se vai desenrolar. Isto está longe de estar terminado. O Ministério Público tem 30 dias para recorrer. E já anunciou que vai recorrer. Vai recorrer, naturalmente. O que é que segue? Agora, quais é que são os próximos passos? Bom, basicamente é pegar, só é possível recorrer das decisões que foram tomadas pelo juiz Ivo Rosa e que não estão de acordo com aquilo que consta na acusação. E só o Ministério Público é que vai poder recorrer de todas essas decisões que foram contrárias ao que constava na acusação. Portanto, basicamente, o Ministério Público tem 30 dias para recorrer, depois subirá à relação. Na relação, com certeza que os desembargadores terão a oportunidade de se pronunciar. Eu acredito que em cerca de 7, 8, 9 meses possamos já ter uma decisão por parte do Tribunal da Relação e depois ou fica definitivamente arquivado determinados crimes relativamente a José Sócrates, ou então os juízes podem entender que não, que afinal havia razões para pronunciar José Sócrates de um conjunto de outros crimes. Eu recordo que eram 33, Exato. Passaram a 6. Das 3.908 páginas da acusação, 1.813 falam de José Sócrates. Portanto, estamos a falar de prova bastante sólida. Temos mensagens, ao contrário daquilo que o Primeiro-Ministro quis fazer, ex-Primeiro-Ministro quis insinuar de que era só uma escuta aqui, uma escuta ali, é absolutamente falso. Portanto, além da quantidade de escutas que nós temos, e não só de mensagens escritas, temos também um conjunto ainda de outros factos que podem ajudar a incriminar Sócrates, depende de como for interpretada a prova.
prova. Este é também um caso que assume contornos políticos. É possível que manche o Partido Socialista de António Costa, sobretudo no ano de eleições? Acaba sempre por ter um impacto político, porque estes crimes estão, alguns deles imputados, e eu recordo que o crime, por exemplo, que foi imputado de corrupção ativa e passiva relacionado com o Grupo Lena, só acabou por cair por uma questão de interpretação da prescrição do crime. Caso contrário, o próprio juiz Ivo Rosa assumiu que poderíamos ter condições para incriminar Sócrates por esse crime. Com certeza que a partir do momento em que Sócrates terá cometido estes crimes no exercício de funções como Primeiro-Ministro, e várias personalidades que ainda hoje constam não só no Governo, na Assembleia da República e no poder local, ligadas ao Partido Socialista, tiveram também ligações ao Executivo de José Sócrates, com certeza que isto acaba por manchar a reputação e com certeza que do ponto de vista social acaba até por aumentar ainda mais os rumores e a ideia de que determinados partidos estão ligados a crimes de corrupção. Portanto, este claramente é um deles. Sócrates não tem ainda motivos para festejar. Vamos esperar. Vamos esperar. Alexandre Guerreiro, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal. Foi um prazer. Até à próxima.